Olá pessoal, meu nome é Luiz Fernando Ferreira, bem-vindos a mais um Hangout de Linguística. O vídeo de hoje ele é especial porque algumas pessoas me escreveram por e-mail, pelo Facebook, perguntando como que funcionava o processo seletivo, tanto para o doutorado sanduíche quanto para o doutorado pleno no exterior. Então eu resolvi fazer dois vídeos, um explicando o doutorado sanduíche e um explicando o doutorado pleno, e esse vai ser o doutorado pleno. Como eu não tenho experiência, porque eu não fiz o doutorado pleno, resolvi chamar um colega que prestou e passou. Esse colega é o Tarcísio Antônio Dias, a gente fez mestrado juntos na USP e agora ele prestou o doutorado para a University of Connecticut, que foi onde ele passou, e eu resolvi chamar ele aqui para contar um pouco como que foi o processo seletivo. Então, boa noite, Tarcísio. Boa noite, Luiz. Muito obrigado pelo convite. Então, me fala um pouco qual que foi o critério que você usou para selecionar as universidades no exterior. Bom, eu busquei programas que fossem compatíveis com o perfil de pesquisa que eu queria desenvolver no nível de doutorado, né? Então, eu priorizei programas que fossem explicitamente formalistas, né, em especial de linguística gerativa, e que tivessem um foco em pesquisa teórica. É claro que toda pesquisa tem uma teoria por trás, mas quando você olha os perfis dos programas mundo afora, os programas podem pôr um peso em linguística experimental, ou trabalho de campo, ou linguística computacional, né? Então, eu busquei esses programas que fossem mais voltados para construção de modelo teórico, né? Enfim, da linguística formal, né? Como a gente costuma falar. E também, claro, programas que tivessem um potencial orientador, né? Algum professor que estivesse trabalhando com um tema que me interesse de perto, né? Entendi. E você recomendaria que as pessoas, por exemplo, prestassem o máximo de universidades que eles conseguirem? Ou tem algum número que você fala, olha, mais que isso não dá para prestar, é inviável? Tem alguma coisa que limite? A grana. Porque A grana. cada processo você paga, para cada processo você paga uma taxa de inscrição que gira em torno de US$ 80 americanos, né? Então, na cotação atual, chega a passar de R$ 400 por application. Então, é um processo caro. Entendi. Então, é um fator que você tem que levar em conta. Eu conheço pessoas que prestaram 3, pessoas que prestaram 10, pessoas que prestaram... Eu prestei 6, né? Agora em 2019. Então, varia bastante do quanto você pode pagar. É claro que quanto mais programas você presta, aumentam as suas chances de ser admitido, mas também vai sugando muito a sua energia, né? Até o final, até a última application já está muito cansado, né? Então, tem que fazer um balanço também. Uma só eu acho muito arriscado, né? Entendi. Mas é possível, né? Mas muitas também eu acho que cansa bastante. Então, eu chutaria pelo menos 5, né? Se possível. E só para a gente ter uma noção da taxa de sucesso, entre o número de que você aplica e o número que você consegue efetivamente passar. Quanto foi esse número para você, no seu caso? Eu me apliquei para 6 programas, né? 3 nos Estados Unidos, 3 no Canadá. E quando você se aplica, você tem 3 resultados possíveis, né? Você pode receber uma oferta de admissão, que é ser aprovado, você pode ser rejeitado, ou você entra numa lista de espera, né? Eu fui admitido em 3 programas, né? Bom, deixa eu falar então quais eu prestei. Nos Estados Unidos eu prestei a UConn, que é a Universidade do Estado de Connecticut, a UMass, Universidade do Estado de Massachusetts, o campus em Amherst, o MIT, e no Canadá eu prestei McGill, em Montreal, e o Ottawa, e também a UBC em Vancouver, né? Eu fui admitido na UConn, em McGill, em Ottawa, fiquei na lista de espera da UMass e do MIT e fui rejeitado na UBC. Então, passei na metade dos programas que efetivamente passei, né? Na metade dos programas para os quais eu me apliquei. E com quanto tempo antes você começou a se preparar? Olha, contando com o tempo de preparo para o exame de proficiência, eu acho que entre 4 e 5 meses antes do prazo final, né? Com antecedência, quando você faz com muita antecedência, você consegue diluir a quantidade de coisas que você tem para fazer e você consegue levar o processo com mais tranquilidade, né? Porque é um processo que tem muitas etapas, cada etapa tem subetapas, né? Então, quanto antes, melhor. Mas com 5 meses deu para juntar tudo que você precisa para submeter. E em relação ao inglês, o que as universidades pediram para você comprovar o seu inglês?
Pois é, todos os alunos, todos os candidatos internacionais que moram num país que não tem o inglês como língua oficial precisam apresentar um teste de proficiência, né? E cada programa exige uma nota mínima nesses testes. Na via de regra, o TOEFL e o IELTS são exames aceitos, né? Por exemplo, o IELTS é uma prova que pontua numa escala de 1 a 9, geralmente você tem que ter pelo menos 6,5, 7 para poder se aplicar. O TOEFL vai de 0 a 120, geralmente os programas pedem 80, 90, tem programa que pede mais de 100, então isso varia bastante também. Então é importante ver a nota mínima que cada programa pede, ver também se eles pedem, por exemplo, uma nota mínima em cada módulo da prova, né? Reading, writing, speaking, enfim. Às vezes eles pedem um score mínimo em cada uma delas. E tenta aplicar, claro, tenta fazer uma prova que seja aceita em todos os programas que você vai se aplicar para ter que fazer uma só, né? E em relação aos documentos, você precisou submeter um writing sample. Ok. E que tipo de coisa você submeteu? Assim? Então, todos os programas pedem um trabalho que você tem escrito, geralmente ele tem que ser em inglês, né? Aliás, acho que 100% pede um escrito em inglês. E varia bastante o que cada programa aceita como sample. Geralmente um artigo é aceito, que você tenha ou que você não tenha publicado, não é necessário ter uma publicação, né, para submeter né, para fazer o processo seletivo. Pode ser um artigo, algum trabalho de conclusão de curso, tem gente que manda a dissertação toda de mestrado. Alguns programas também aceitam, por exemplo, se em alguma disciplina você fez alguma lista de exercício e você deu alguma solução que você acha interessante para algum problema, você pode também mandar isso. Então, o range de possibilidades é bom, assim, dependendo do programa, né? Então, eu submeti os capítulos 1 e 2 da minha dissertação de mestrado, né? Então você já escreveu sua dissertação de mestrado em inglês pensando nisso, ou não? Você traduziu? Eu traduzi, né? Então foi a correria da tradução aí para submeter. E em relação a cartas de recomendação, você teve que enviar quantas cartas? Quais que foram seus critérios para falar, vou pedir carta para tal professor, porque ele já é da área, alguma coisa assim? Sim, geralmente os programas pedem 3 cartas de recomendação, alguns pedem 2, mas geralmente 3 é um número mais comum. Eu acho que o mais importante é pedir cartas para os professores que conhecem bem o seu trabalho, né, que já tenham lido alguma coisa que você escreveu, que já ou tenha te orientado, ou foi seu professor de fato, né? Às vezes você quer pedir carta para uma referência da sua área, mas essa pessoa não conhece bem o seu trabalho, né? Não foi seu professor, não te orientou, enfim. Então a minha dica seria pedir carta para as pessoas que conhecem bem o que você faz. Eu, por exemplo, pedi cartas para minha orientadora de mestrado, para minha orientadora do doutorado na Unicamp e também para uma professora com quem eu trabalhei no estágio, né? Que eu fiz um estágio com ela e também fui aluno, né? Então, porque os professores têm que ter o que escrever de você, né? E é importante comentar que você não lê essas cartas, né? A instituição entra em contato direto com o professor e pede para eles mandam direto para a instituição, então você tem que abrir mão também do seu direito de ler a carta, né? Pelo menos é de bom tom que se faça isso. Entendi. E você precisou traduzir algum documento, seu histórico do mestrado, alguma coisa da graduação, diploma, para enviar ou não? Toda a documentação que você submete tem que estar em inglês, né? Com relação ao histórico escolar, por exemplo, o meu histórico de graduação, a USP emite uma versão em inglês, né? Você manda a versão original em português e a versão traduzida. Alguns programas permitem que você mande uma tradução não oficial, ou seja, você mesmo pode fazer uma tradução ali e mandar. Mas alguns programas, por exemplo, em Mac eu fui obrigado, eu tive que mandar uma tradução juramentada, né? Eles pedem uma official translation, né, como eles chamam. E é algo que encarece, né, o processo, um processo que já é caro, mas tem que prestar atenção a isso, porque alguns programas podem pedir uma tradução oficial, tanto do histórico como dos diplomas ou certificados de conclusão de curso. Em alguma das universidades você teve que escrever um projeto para entrar? Para nenhum desses programas que eu prestei fora, eu tive que fazer um projeto de doutorado, né? Eles não exigem um projeto, né? Você vai fazer isso, acho que durante o próprio curso, né, de doutorado. O que eles pedem é que você
no próprio statement, né, que é uma espécie de carta que você faz, né, indicando quais são os seus interesses de pesquisa, você comente ali de uma forma breve quais são as questões que te interessam, com que tipo de problema você quer investigar no doutorado. Mas, assim, isso entra o statement tem cerca de 3 páginas, então é algo bem mais simples nesse aspecto, né? Então, a resposta é não. Em via de regra, até onde eu vi, não precisa de um projeto de mestrado, né? Talvez, para solicitar uma bolsa, isso seja necessário, mas aí já é algo fora das applications. Quanto o aluno ele deve se preparar para tirar do próprio bolso durante esse processo? Então, cada application custa em torno de $80 americanos, né? Então, daí depende bastante da quantidade de programas que você está se aplicando. O exame de proficiência também tem um preço alto, né? O TOEFL, pelo que eu olhei agora há pouco, ele está $215, se eu não me engano. Uhum. O IELTS, eu vi em reais, está 880. O GRE deve estar por aí também, deve ser o preço de um TOEFL, imagino, mas não sei, né? Eu estou chutando aqui. Então, assim, se você tiver que fazer uma tradução juramentada, você vai ter que gastar com essa tradução, né? Então, é um processo caro, né? Então, tem que ter isso em mente antes de prestar e até para decidir para quantos programas você vai prestar. E até onde eu vi, não tem isenção da taxa de inscrição. E Ok. se você for admitido, você continua gastando, né? Porque você tem que lidar depois com taxa de visto, a taxa SEVIS, que eu acho que você pagou também, né? Ou não, você Eu não precisou paguei, eu pagar. paguei. É, Não, que paguei. você lembra, né? Que ela é bem salgada. E, enfim, alguns exames e vacinas você tem que tomar para poder se matricular. Então, é um processo que até você chegar lá, você vai gastar uma grana. Em relação a bolsas, muita gente fala, mas como que eu vou conseguir bolsa no exterior? Pelo menos no MIT não tem esse negócio de bolsa. As pessoas recebem um salário, como se fosse um salário, e você já é admitido com um salário que você vai receber mensalmente. Para todas as universidades que você prestou era assim? Sim, eu não tive que fazer um processo à parte para pedir bolsa, né? Justamente porque a minha oferta de admissão já tinha é como se fosse admitido com bolsa, né? É isso que você falou, é um estipêndio, né? Como eles chamam, né? Que é tipo um salário mesmo, né? Então você é admitido já com essa bolsa, né? É possível, eu imagino, pedir bolsa depois, estando lá, de repente você tem uma oferta melhor, mas eu nunca tive que fazer esse processo de bolsa, né? Uh, Exceto a universidade em Ottawa, eles davam uma bolsa, mas não era suficiente para cobrir todos os seus gastos. Então, eu provavelmente teria que fazer ainda um processo para pedir bolsa se eu fosse para lá, por exemplo. Mas, geralmente, os programas cobrem, né? Se o programa está te admitindo com bolsa, então, geralmente, eles cobrem. Mas, por exemplo, como eu comentei, né? Que foi um deslize meu ter prestado universidade em Ottawa, porque eles não cobrem toda a tuition, por exemplo, né? Eles cobrem só a Uhum. diferença entre a tuition do Estado e a tuition de fora do Estado, que é que o candidato internacional tem que pagar. Em relação às suas impressões, qual foi a parte mais difícil? Qual foi a parte mais estressante? Olha, para mim foi o statements, né? Porque primeiro que é um gênero textual que a gente não trabalha aqui no Brasil enquanto estudante. A gente faz muita dissertação, né? Porque geralmente Uhum. é o tipo de texto que pedem em vestibular, né? Então esse é um gênero textual muito mais comum para os alunos norte-americanos, né? Que é tipo, você fazer essa carta de apresentação, né? Dizendo por que você quer fazer linguística nesse programa, Uhum. o programa vai ganhar com você lá, o que você vai, enfim, por que você quer fazer programa lá, com o que você quer trabalhar, por que esses problemas que você quer investigar são interessantes, enfim. E é uma carta bastante pessoal, né? Eu acho que a gente é muito treinado a fazer textos impessoais, né? Essa coisa de não pode escrever em primeira pessoa. Então, quando você pega um texto que é essencialmente para falar de você, né? Eu senti bastante dificuldade, né? Tem muito material na internet ensinando a fazer esse tipo de texto e tal. E apesar de ser um texto curto, de 3 páginas, né? É um texto curto, eu penei bastante para fazer esse texto, porque ele
envolve muita revisão. Você tem que revisar ele todo. Enfim, para mim foi a parte mais desafiadora. E a maior semelhança com o nosso processo aqui no Brasil? Olha, os processos são bem diferentes, viu? Eu tenho dificuldade de traçar paralelos assim, óbvios entre um processo e outro. Porque, por exemplo, aqui no Brasil, geralmente o processo seletivo se dá em etapas que são eliminatórias, né? Lá você tem um prazo e você submete toda a documentação de uma vez e aí você espera o resultado, né? Pode ser que você tenha que fazer alguma entrevista, né, no meio do processo. Alguns programas fazem, outros não. Então, tem essa diferença inicial, né? E o fato de eles pedir, de aqui no Brasil ser comum pedir um projeto, para o processo seletivo do doutorado fora eu não tive que fazer nenhum projeto. Essa questão do sample também, eu acho que é algo que pega mais lá, né? E lá eles têm um open house, né, que a gente não tem aqui. Você pode explicar um pouco como funciona? Eu sei que você foi para Connecticut. O Open House é um evento sediado lá na universidade para os alunos admitidos, né? Você não precisa ainda ter aceitado a oferta de admissão para participar do Open House, né? É justamente um evento para você ir conhecer o programa, conversar com os professores, conhecer os alunos, enfim, conhecer o campus, enfim. E é para fazer parte do seu processo de escolha, né? Caso você tenha sido admitido em mais de um programa, você pode ir para o Open House, comparar, ver qual que você acha mais legal, né? Alguns programas usam o Open House como parte do processo seletivo. Então, você acaba indo para o Open House e depois eles decidem se você foi admitido ou não. Mas, via de regra, o Open House é um evento para quem já foi admitido, né? Já recebeu uma oferta de admissão e eles é a vez deles te seduzirem, né? A vez deles mostrarem, enfim, apresentarem um departamento para ver se você de fato aceita a oferta e tal. É um evento bem bacana. E é importante comentar que eles, pelo menos no meu caso, eles pagaram as passagens, né? Então, eu tive reembolso do valor das passagens, então já foi um alívio nesse aspecto também. Entendi. E a estadia também ou não? Eu fiquei na casa... Crashing Space, eu acho, né? Termo, né? Que eu fiquei na casa de estudantes lá, né? Tanto em Montreal, que eu fui visitar a McGill e a Yukon, né? Em Montreal eu fiquei na casa de um aluno do doutorado, na Yukon também. Então, geralmente, é um evento que acontece todo ano, então eles já se organizam para acomodar os alunos justamente para evitar maiores gastos, né, com hospedagem e tal. Importante comentar que eu tenho a impressão que a gente ainda... Poucas pessoas da nossa área ainda prestam, né, o doutorado fora, né? A gente fala muito... A gente vê muitas pessoas fazendo o doutorado sanduíche, né, mas eu tenho a impressão de que alunos prestando... A quantidade de alunos prestando o doutorado pleno, né, fora do país ainda é pequena, né? Então, espero que essa conversa nossa estimule as pessoas a, pelo menos, tentar processo seletivo. Bom, então é isso. Muito obrigado, Tarcísio, pelo seu tempo. Agradeço. E, gente, esse foi mais um Handout de Linguística e até a próxima. Então, o visto eu consegui agendar só para dia 7 de agosto. Ok. Então, mas o problema é que a gente tem que ficar fora do país 14 dias para poder entrar lá, né? Por conta da questão. Então, eu não sei, eu estou tentando adiantar essa entrevista do visto, mas está difícil. Eu estou tentando todo dia.